Fala galera, Pedro acabou de soltar uma nota, né? Falando que reuniu os jogadores, que pediu, falou com eles, fez a explicação dele, porém não pediu desculpa nem pro Felipe Luiz e largou o prego em cima do Boto. É aquilo que eu falei, o Boto fala demais e o Pedro é mimado. E no meio desses dois está o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz não fez aquilo à toa, entendeu? Se a gente rebobinar a fita, Rogério Ceni teve problema com ele. O Sampaoli teve problema com ele, com o preparador físico. Pô, Dorival Júnior teve problema. Davi Luiz falou do Pedro. E agora, Felipe Luiz falando do Pedro. Lamentável, lamentável. Por mais que o Pedro estivesse chateado com o que vem acontecendo, eu até dei razão para ele um tempo. Porque, pô, você olha assim, pô, um monte de jogador bagre aí, tendo chances, e ele não, continua achando que o Pedro é melhor do que todos eles, entendeu? Porém, a conduta do Pedro não é legal. E o Felipe Luiz é um homem de caráter, cara. Felipe Luiz é flamenguista. Com Felipe Luiz, molecagem não rola, entendeu? E aí, o Pedro manda essa nota aí. Eu acho que não tem mais clima pro Pedro. Minha opinião, não tem mais clima pro Pedro, infelizmente. E, cara, o Pedro vai ter que procurar uma solução para esse problema. Será que Felipe Luiz vai botar ele no banco de reserva no próximo jogo contra o Santos? Vocês acham que Felipe Luiz vai fazer isso? Vai dar uma chance para o Pedro? Vocês acham que ele expôs o Pedro daquele jeito porque foi a última cartada do Felipe Luiz, tentando recuperar o Pedro daquele jeito? Davi Luiz disse numa entrevista que mandou na cara dele: se eu fosse treinador, você não jogava no meu time. O Pedro ficou 2 semanas sem falar com ele. Vocês acham que esse problema que foi gerado vai ter solução? O Boto vai chamar ele para uma conversa? Pô, eu também no lugar dele ficaria chateado. O cara expôs ele feião e o Felipe Luiz acabou de avacalhar. Culpa do próprio Pedro. Como eu falei, por um tempo fiquei até do lado do Pedro, mas depois da entrevista do Felipe Luiz, não tem dúvida, o Pedro tem que se dedicar, o Pedro tem que querer. O Pedro não está acima do Flamengo, ele é ídolo, ele é craque, mas a postura dele tem que mudar com o time, com o Flamengo e com os demais. Lamentável isso tudo, quando eu falei que virou bagunça. Vamos esperar agora o que vai acontecer nesse jogo de quarta-feira.